Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e aquele esquema que você conhece. Falou de Vasco, a gente traz aqui, que tá se falando muito de Vasco, né? Quase 90 milhões aí em reforços para essa temporada de 2023. E aí eu quero trazer aqui a opinião do Arnaldo, aquele jornalista que passou na Sport TV, passou também, foi jornalista da ESPN, ele tem um canal com Tirone, que fala mais focado aí no São Paulo. Ele estava lá na Band Esporte e aí falou desse planejamento do Vasco para 2023. Segundo ele, o Vasco vem forte para essa temporada. Quero passar aqui a opinião do Arnaldo, trazer um papo. Você sabe que eu gosto de trazer aqui papo de ex-jogador, para a gente trazer aí para o nosso atual elenco e debater esquema tático, jogador. E aí dessa vez eu quero trazer aqui o Pedrinho, melhor comentarista da atualidade. Quero trazer esse papo para a gente debater. Vou adiantar, em relação ao Nenê, família. Eu acho que vale a pena aqui, quero que você escute esse papo do Pedrinho pra gente debater em relação ao Nenê. Trocar essa ideia aí de vascaíno para vascaíno nos comentários. Mercado da bola do Vasco tá meio aí parado nesse momento, não surgiu novos nomes. O Vasco tá aí para anunciar o Orediano, o Ivan, o Jair, parece que tá tudo certo. Os últimos detalhes aí pro Vasco anunciar de forma oficial. Ontem a gente comentou aqui sobre a situação do Manuel Capasso, né, o zagueiro do Atlético Tucumã. O jornalista agora, Jorge Nicola, confirmou essa informação. O Vasco já acertou valores só para definir essa situação aí das parcelas. O Vasco tem 6 parcelas e o Atlético Tucumã tem menos parcela. Então, resolvendo isso, vai ser reforço do Vasco aí em 2023. Mais uma opção para a zaga do Vasco, que já tem aí de reforços que veio para esse ano, o Bambu e o Léo, família vascaína. Vamos trazer aqui a opinião aí do Arnaldo, que estava lá ontem no programa da Band Esporte, falou desse planejamento do Vasco aí para 2023. Segundo ele, o Vasco vem forte. Se liga só, vê se você concorda. Sim, eu acho assim, o Rodrigo tocou bem nesse momento de transformação do time da Série B em time da Série A, e se ainda tiver o acréscimo da SAF nesse processo, como leva um certo tempo. Agora, para quem acabou de assumir o clube, nova gestão, novo treinador e tudo mais, é uma boa turma que chega. Com idade, aquela coisa do futebol atual. Vigor, idade, competitividade. Então, assim, o Vasco, antes dessa SAF, não tiraria nunca um titular do São Paulo, um reserva do Corinthians, um titular do Atlético Mineiro, o maior goleador do Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul, um dos maiores. Sem a menor possibilidade. Um cara que foi pra Copa, né, Arnaldo? O cara que foi pra Copa. O Pumita. O Pumita. Então, assim, isso não tinha a menor possibilidade de acontecer. E isso, mesmo que não seja uma virada imediata, uma varinha mágica, mostra como o futebol brasileiro será mais competitivo nessa temporada. O Bahia fez isso. Né? O Cruzeiro estava mais pronto, de certa forma também. E é isso que vai marcar. Não vai ser de uma hora para outra, mas o Vasco já está bem mais forte. Tem as questões do tempo, de quem ficou. Por exemplo, né? Eu acho que simbolicamente fica o Nenê. Mas vamos combinar que, com todo respeito à carreira maravilhosa do Nenê, de como ele trabalha, entra em forma, está sempre... É um jogador que me remete mais a um tempo diferente. De um tempo em que não tinha nem... Campeonato menos competitivo. Isso, campeonato menos competitivo. E assim, a gente sabe que, por exemplo, é aí que está o Barbieri... Para mim, a contratação mais discutível do Vasco é a do Barbieri pela temporada última que ele teve. Não pelo potencial que ele mostrou lá atrás, mas a temporada última dele no Bragantino foi muito ruim. Foi mesmo. Com as digitais dele, formação de elenco, armação de time, substituição de jogadores, foi muito ruim. Ele se perdeu. E o Bragantino degringolou. Então, de novo, mas também talvez seja um técnico com a cara de SAF. Com o tipo de mentalidade que se coloca. Então, eu vejo o Vasco... A questão é que, no caso da SAF, na minha opinião, do Vasco, do Cruzeiro, um pouquinho menos no caso do Botafogo, não é a pasmaceira do Bragantino, né? Sim, claro. Essa é uma diferença gigantesca em relação ao que o Barbieri vai viver na vida dele. E o Barbieri teve esse trabalho longo no Bragantino só porque a cobrança foi inexistente. Porque senão não tinha durado. Nesse último ano, com certeza foi isso. Ele vai ser o mais cobrado do novo Vasco. O técnico recebe 8 reforços e tudo mais. Isso é inexorável, não vai ter como fugir disso.
Agora, comparando com o Botafogo, que talvez seja o exemplo mais próximo e começou antes esse processo, eu acho a primeira mexida do Vasco, essa janela, melhor que a primeira mexida do Botafogo. Que da Botafogo foi meio maluca. Menos caótica. É, isso. O Botafogo chegou a ter, né? O Luiz Castro falou recentemente, 40 jogadores novos, né? Janela após janela, até encontrar um formato mais. Eu acho essa janela mais certeira. Tá aí, minha família vascaína, pegando um ponto aí que o Arnaldo falou, que eu até trouxe aqui a opinião do Rica Perrone, e ele comentou sobre isso, né, que o Vasco, naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, ali para definir a volta à elite do futebol brasileiro, acabou perdendo por 3-2. E ele falou assim, cara, como é que os jogadores do Vasco sentiram a pressão, estavam muito nervosos, e aí ele falou, pô, esses jogadores não podem jogar no Vasco numa elite do futebol brasileiro, jogar num jogo decisivo numa Copa do Brasil, então é um ponto interessante ali que o Arnaldo coloca. Onde a gente imaginava, né, se não fosse a SAF, o Vasco tirar um jogador do São Paulo, apesar do valor, do Corinthians como o Piton, o Jair, que era um titular do Atlético Mineiro, então realmente o Vasco vem se reforçando e a gente está gostando aí da janela. A gente gosta mais de uns nomes, outros menos, mas a gente está entendendo que o Vasco tem um time interessante. Outro ponto que ele coloca aí, família, a gente vem ao longo desse período aí trágico do Vasco, de péssimos elencos, de péssimos jogadores, cobrando muito treinadores, mas eu acho que a gente cobra os treinadores mais pelo aquele lado da emoção, né? Que a gente fica puto, nós somos brasileiros aqui, o país do futebol, então a gente tá sempre falando de futebol, a gente gosta de parte tática, pô, tem que colocar esse jogador aqui, outro ali, então a gente tá sempre reclamando dos treinadores do Vasco, mas pelo lado emocional, vamos dizer assim, porque esses últimos treinadores que passaram pelo Vasco, elencos horrorosos. Talvez o Cristóvão seja ali o último treinador que teve um elenco bom para trabalhar no Vasco. De resto, realmente, elencos terríveis, família vascaína. E esse é um ponto muito interessante que o Arnaldo coloca em relação ao Barbieri, porque o Barbieri vai ser cobrado nesse sentido, porque hoje o Vasco tem um elenco para competir. O Vasco tem um elenco para mostrar um bom futebol. Então, o Barbieri vai ser cobrado pelos treinadores, claro, pelo lado emocional da coisa, mas também pelo lado racional. Porque nesse momento ele tem um time aí interessante para entregar um bom futebol. Inclusive foi uma informação aí do Atenção Vascaína, né, que está acompanhando aí a pré-temporada do Vasco, e aí estavam elogiando muito o Puma Rodrigues pela condição física, fala que é um lateral muito forte, elogiando o Léo pela saída de bola, na zaga, a qualidade do Piton está sendo destaque aí nessa pré-temporada, então espero que o Barbieri possa realmente montar um Vasco competitivo, que as ideias do Barbieri, os jogadores possam assimilar da melhor maneira possível e o Vasco entregar aí bons resultados para nós torcedores. Um outro ponto aí que o Arnaldo coloca é o Nenê. E aí eu já ligo com essa situação aqui que eu vou trazer do Pedrinho. Quero saber a sua opinião. Se liga nesse papo do Pedrinho. Ele estava falando ali pro Luizito Soares e pro Diego Souza lá no Grêmio, mas aí eu trouxe aqui pro nosso cenário pra gente falar aí do vovô garoto. Se liga só. A gente viu durante muitos anos na Europa, muitos jogadores com mais idade tendo uma vida longa em grandes clubes. Na Itália, a gente viu o Pirlo jogando em alto nível em clubes gigantescos. Aqui no Brasil, quando a gente começava a chegar perto dos 30, e se você tivesse sem clube, os clubes que eram direcionados para você eram clubes menores. E aí eu acho que é o grande erro. Porque se você é muito talentoso, mas está chegando numa certa idade, você não vai mais fazer diferença sozinho. Você vai precisar do entorno. Então, teoricamente, eu tenho que ir para um time melhor, para que o entorno me ajude e eu consiga render. Não que eu, com uma certa idade, vá para um time menor para resolver problemas desse clube que eu não tenho mais capacidade física. Só que hoje, os atletas eles conseguem ter uma durabilidade, e aí falando entre Diego Souza e Soares, que são jogadores mais experientes, né? Diego Souza 37, Soares 35, a forma com que eles chegam nessa idade é diferente da forma com que eu cheguei, do que com o Grafa chegou. A gente pegou, na base, campos completamente ruins, cheios de buracos, os treinamentos físicos, e não é culpa dos preparadores, mas não tinham tanta especificidade do que era o jogo. Por exemplo, no jogo a gente corre 5, 10 metros, muda de direção, acelera, desacelera. A gente fazia corrida longa. Tiro de 300, tiro de Bill. Circuito na areia. Não tinha especificidade com relação ao que é as valências físicas do jogo. Fora todos os campos ruins que a gente jogava, as articulações já chegavam muito moídas no profissional. Então, quando você chega no profissional que você pega campos melhores, mas na época também não eram campos assim tão bons, você vai destruindo ainda mais seu corpo. Então, quando você chegava ali com 31, 32, praticamente você estava realmente no final de carreira. Esses caras não. Esses caras, eles chegam praticamente inteiros com 35 anos. Então, a questão física do Soares não me preocupa.
Tá aí, gosto muito do Pedrinho comentando e por isso que ele tá ganhando esses prêmios aí, né? Porque realmente é o melhor comentarista hoje do futebol brasileiro. Eu gosto muito. E aí, como eu disse, né, trazendo essa opinião aí do Pedrinho pra nossa realidade aqui, no nosso universo de Vasco da Gama, a gente fala sobre o Nenê, jogador que tem aí seus 41 anos. É interessante a gente falar, gostei muito desse papo, Pedrinho, pra ter esse debate aqui com vocês e saber a sua opinião, porque eu acho que não é exagero nenhum, né? Falar que nessa volta do Nenê pro Vasco da Gama em 2021, não acho exagero falar isso, acho que o Nenê salvou a gente de um possível rebaixamento, né? Por uma Série C. O Vasco estava muito mal, um elenco muito mal montado e o Nenê volta salvando a gente da Série C, porque realmente estava terrível aquele momento. Pega até uma estatística que o Globo Esporte fez na época, de 11 gols que o Vasco tinha feito em determinados jogos, o Nenê tinha participado de 10, ou com um gol ou com assistência. Então foi fundamental para salvar o Vasco ali daquela Série C. Eu acho que não estou exagerando. Em 2022, um elenco também terrível, um elenco mais de força, de raça, do que qualquer outra coisa, e o Nenê mais uma vez sofre. E aí, se você pegar desde o início, né, quando o Nenê chegou no Vasco lá em 2015, ele chega no Vasco, o Vasco era a lanterna do campeonato, e ele tentou de todas as formas ali salvar o Vasco do rebaixamento, deu esperança, mas acabou não acontecendo. Então o Nenê, ele vem passando aí no Vasco esse período com elencos terríveis. Talvez o melhor elenco que o Nenê teve para jogar foi em 2017, onde o Vasco conquistou ali uma pré-Libertadores, né? Aí até vou botar na tela para vocês, esse é o último jogo que o Vasco confirma ali essa vaga contra a Ponte Preta, ganhou por 2-1. Aí Martim Silva, na zaga aí tá o Paulão, mas o titular era o Breno, né? Com o Anderson Martins, na lateral direito o Madison, na lateral esquerda aí o Gilberto jogou, mas o titular, acho que por contusão ou cartão, o Ramon era o titular, mas o Gilberto tava aí, né? Aí no meio campo aí tá o Andrei, o Wellington, aí o Nenê, no ataque, Paulinho, Pikachu e centroavante aí o Andrés Rio. Então esse talvez seja o melhor elenco que o Nenê teve para jogar. E aí, pegando esse papo do Pedrinho, família, esse time do Vasco agora ele não entrou em campo ainda, não performou, mas sem sombra de dúvida é o melhor elenco que o Vasco teria para entregar pro Nenê. E agora o Nenê ele só tem aí um contrato de 4 meses. E aí entra nessa questão aí que o Pedrinho falou. Talvez nesse momento poderia ser aí, mesmo com a idade, o momento do Nenê entregar muito mais pro Vasco da Gama, porque ele vai ter um elenco qualificado para jogar junto. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Como citei aqui, o Nenê, nesse período todo que ele vem vestindo a camisa do Vasco, elencos terríveis. E agora, nesse momento que ele tem um elenco bom, pelo menos no papel, vamos ver dentro de campo para performar, o Nenê só tem um contrato de 4 meses. Pegando essas ideias aí do Pedrinho que ele colocou, você acha que o Nenê poderia ter um contrato até o final do ano? Você acha que o Nenê poderia render mais, como foi dito aqui, né? Agora você tem laterais aí como o Puma, que ataca bastante, como o Piton, que tem uma qualidade melhor, um atacante como o Pedro Raul, né, e o Nenê tem uma boa bola parada. Não é um bom debate? Não é uma boa questão? Eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vou colocar aqui a minha opinião, família, que é a seguinte: eu tenho certeza que o Nenê, por exemplo, vai render muito mais do que ele rendeu em 2021 e em 2022 nesse atual elenco. Porque é fato, Pedrinho foi perfeito. Num elenco mais qualificado, mesmo com a idade que ele tem, o vovô garoto, ele vai poder contribuir, né, com a condição que ele tem. Com um passe, ele vai ter opções para tocar a bola, para enfiar, para botar na cara do gol, para fazer um cruzamento, bola parada, como foi agora contra o Nova Iguaçu. O Vasco ganhou por 3-1, cruzamento dele, escanteio dele, gol do Pedro Raul. Mas eu acho também que a gente tem que viver uma outra realidade e começar a pensar em montar elencos que possam durar. E aí você tem um elenco em 2023, e aí levar uma boa base para 2024 e assim sucessivamente. Porque se você pensar os últimos anos do Vasco, o Vasco monta um elenco para 2021, desmonta tudo, monta um elenco para 2022, desmonta tudo. Então eu acho que o Nenê, ele é um cara que que jogaria bem nesse atual elenco, mas eu acho que chegou o momento da gente pensar em um planejamento a longo prazo. E aí o Nenê, na minha opinião, já não se encaixa mais nesse sentido, porque já é um jogador de 41 anos. Mas pegando esse papo do Pedrinho aí, eu concordo plenamente. Acho que dentro de tudo que o Nenê passou no Vasco, seria aí um momento para que ele pudesse render muito mais, porque dessa vez ele tem um elenco qualificado aí para jogar junto. E aí só tem um contrato de 4 meses. Eu acho que é um bom papo pra gente bater aí nos comentários. Me conta aí o que você acha, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.